Olá, eu sou o professor Simon Rodrigo da Silva, professor do componente curricular de arte, e esta é uma aula para o sexto ano. Então, sexto ano, hoje falaremos sobre os elementos das artes visuais. Os objetivos desta aula são compreender e desenvolver os elementos das artes visuais. Mas o que são os elementos das artes visuais? Bom, esses elementos eles servem para compor uma obra, o que a gente vai utilizar para fazer um desenho ou uma pintura, por exemplo. São eles o ponto, a linha, a forma, a cor e a textura. Começaremos pelo ponto. O ponto é a menor parte dos elementos que compõem uma obra artística visual. Esse ponto é aquele mesmo pontinho que a gente já conhece, né? Ele pode ser um círculo, um pequeno círculo, um quadrado, uma forma geométrica qualquer, ou até mesmo uma manchinha, né? Isso é um ponto, podemos considerar um ponto. Será que podemos criar imagens utilizando apenas pontos? A resposta é sim. Vemos alguns exemplos, né, de obras que são feitas a partir e apenas com pontos, né, com pontos de diversos tamanhos. Teve um período na nossa história da arte, que é o impressionismo, onde utilizavam bastante essa técnica de usar apenas manchinhas, pontinhos, para criar as suas obras, né? Então aí, essa obra que vocês estão vendo, ela é feita a partir de pontos. Depois do ponto, a gente tem a linha. Tá? Então, na sequência, a gente pode pensar que uma linha ela é uma sequência de pontos. A justaposição de pontos, a gente cria uma linha, como no exemplo. Podemos imaginar que a linha seja uma continuação do ponto. E o que a gente faz com a linha? Né? A gente cria muitas obras. A gente lá no começo, quando a gente aprende a desenhar, os nossos primeiros traços, a gente está trabalhando as linhas, né? E quais são as linhas? As linhas podem ser reta, ela pode ser uma linha curva, que ela muda a direção, a linha reta ela não muda a direção, inclinada, quebrada, ondulada, ou até mesmo seccionada ou tracejada. Alguns exemplos de linha. Algumas composições que a gente pode fazer, né? Alguns exemplos que a gente pode construir a partir, utilizando as linhas, né? Dando ênfase nas linhas, né? Linhas curvas, linhas retas. E um exemplo aqui de um trabalho, né? Uma composição do Pablo Picasso, onde ele utilizou apenas uma linha, ele não tirou. É uma técnica onde você não tira o lápis ali, né, o seu riscante ali do papel, da tela, e você consegue produzir uma imagem, né? Você, com poucos elementos, você consegue muita comunicação, muita coisa, muita informação. Temos depois da linha as formas, né? Na sequência, então, a gente pode imaginar que lá, quando a gente aprende o desenho geométrico, a partir da terceira linha, a gente consegue um triângulo, uma forma geométrica, né? Então as formas podem ser geométricas, podem ser orgânicas, a forma ela pode ser figurativa ou abstrata. Figurativa é quando a gente olha aquela forma e a gente já reconhece, né? Uma imagem figurativa, quando você reconhece ela na natureza, você bate o olho e já sabe o que é. E uma forma abstrata é que você olha e você não consegue entender direito, né? Vai muito do lado pessoal do artista, então ele não se preocupa em imitar a natureza. Formas abstratas são assim. Um elemento muito importante que a gente aprende lá no começo já é a cor. O que é a cor? Vamos rever o que é a cor pigmento e vamos ver também o que é a cor luz. Então a cor pigmento é aquela cor que a gente percebe na natureza, nas tintas,
nas coisas, aonde a gente precisa da luz, né? A luz reflete no objeto, vem aos nossos olhos, o nosso cérebro interpreta aquela cor. O azul, o amarelo, o vermelho. Lembram? As cores primárias, né? Que tá na musiquinha do Coelhinho da Páscoa lá, para você nunca mais esquecer. A cor dos ovos, né? Que cor eles têm? Azul, amarelo e vermelho também, né? As cores primárias, né? A junção das cores primárias, a mistura das primárias dão as secundárias, né? O azul, vermelho, roxo, o azul e o amarelo, verde, o amarelo, verde, amarelo e o vermelho, o laranja. Isso são cores pigmentos, né? A cor pigmento e assim por diante. A cor luz é diferente. É diferente porque a junção das cores luz no sistema RGB, elas dão outras cores. O que é o sistema RGB? Ele significa, essa sigla em inglês, o red, blue e green, né? Aliás, ao contrário, red, green e o blue, né? Que é o RGB, o vermelho, o verde e o azul. Essas cores estão presentes. O que é uma cor luz? Elas estão presentes no nosso dia a dia, nas telas dos televisores, dos computadores, das telas dos celulares, dos tablets, na iluminação. Então é a própria luz que forma a cor. É a emissão direta da luz. Isso é a cor luz, né? Então ela é diferente da cor pigmento, né? Principalmente nessa fórmula de você misturar as cores, né, primárias para você ter as cores secundárias. Na história da arte, a gente tem alguns exemplos, né, de alguns períodos, no período barroco, no período impressionista, onde os artistas davam muito valor às cores, eles se comunicavam através das cores. Então, alguns exemplos aí de obras desses períodos muito famosos na história da arte. Também classificamos as cores em cores frias ou cores quentes. As cores frias, né, o azul, verde e roxo, temos alguns exemplos aqui, né, algumas obras do Pablo Picasso, ele utilizou muito o azul, onde ela é fria, mesmo sem encosta, está gelada? Não, quer dizer que é uma cor onde ela traz uma sensação mais fria, por lembrar assim, para lembrar assim do inverno, para lembrar do frio. A obra com cores frias, ela, no caso aqui do Picasso, ela tende a dizer, trazer um sentido mais de angústia, né, de miséria, de fome. Né? Ao contrário das cores quentes, onde as cores são mais alegres, né? As cores lembram um dia ensolarado, lembram o calor, lembram o sol, lembram o fogo. E aqui temos o exemplo, né, de uma obra do Van Gogh, onde tem uma série de quadros ali dos girassóis, né, onde se dá muita ênfase nas cores quentes, né? No caso aqui, o laranja e o amarelo, né? E por último, a gente tem a textura, né? O que seria a textura? A textura, vamos lembrar da textura tátil, né? Onde a gente sente, né, essa textura, né, através do tato. Né? Você pega um objeto, alguma coisa que você não precisa olhar, você sente essa textura através do toque da sua pele. Então isso é uma textura tátil. A gente usa isso para a gente chegar na textura visual, que a textura visual, ao contrário do contato com a pele, você sente através do olhar, né? É uma composição onde você usa linhas que vão dar essa textura, você vai sentir, né, essa textura não através do tato, mas através dos olhos, porque estamos falando das artes visuais. Então muitas obras trazem, né, muitos artistas utilizam essas texturas visuais, né, que são muito bem empregadas, trabalhos muito legais assim, utilizando aqui, por exemplo, na flor, né, cada pétala tem uma textura diferente, uma composição lá com cores, bem bacana, né? Temos então a nossa atividade para vocês, que vocês terão alguns minutinhos para realizar essa atividade. Vocês podem escolher a sua materialidade, se vocês vão fazer com lápis de escrever, lápis de desenho, lápis de escrever, lápis de cor, com giz de cera, com tinta guache, vocês vão fazer uma composição visual com ênfase em um dos elementos estudados, que é, você vai escolher um desses elementos,
que a gente estudou, o ponto, a linha, a forma, a cor ou a textura, e você vai utilizar esse elemento para você compor a sua obra. Então, você vai dar ênfase nesses elementos que você estudou. Se você escolher, por exemplo, a cor, você pode fazer um desenho, uma pintura, utilizando as cores frias ou as cores quentes, né? Você pode trabalhar também com a textura, que é muito legal, você dividir o teu desenho em texturas. Você pode fazer uma composição utilizando apenas linhas, ou uma que dá um pouquinho mais de trabalho, mas fica bem legal o efeito, que é você utilizando pontos, né? Você utilizando a técnica do pontilhismo. Você vai escolher um desses elementos e você vai realizar o seu trabalho no seu caderno de desenho. Você terá alguns minutinhos para fazer essa atividade. Muito bem? Assim, então, encerramos a nossa aula. O meu muito obrigado e até uma próxima.